Eu sou a Laísa e você tá no Passe Adiante. Como é segunda-feira, de feriadão, e a gente iniciou uma série aqui que começou sem bem ser uma série, mas agora, pelo jeito, vai virar. Nosso Como Sobreviver à Quarentena, e eu vou falar sobre isolamento. Estamos aí isolados, muitos de nós, há pouco mais de um mês, e eu gostaria de trazer algumas reflexões a respeito desse isolamento social que estamos enfrentando. Então, se você é nova por aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, todo mundo dá joinha no vídeo, salve o link, mande para as pessoas depois. Antes de falar, né, propriamente do isolamento, de como eu tenho lidado com ele, eu gostaria de indicar uma leitura. O nome do livro é Longe da Árvore, do Andrew Solomon. O link para comprar o livro na loja da Amazon vai estar aqui embaixo. A Amazon não está me pagando para fazer essa propaganda, nem o Andrew está me pagando para fazer essa divulgação, mas tá aí, tá feita, a gente divulga de graça. Vai que, né? Enfim, nesse livro, ele que é um jornalista homossexual com dislexia, em cada capítulo fala sobre uma determinada parcela da sociedade com alguma peculiaridade. Então a gente tem capítulos sobre homossexuais, capítulos sobre pessoas no espectro autista, capítulos sobre pessoas com nanismo e assim por diante. E aí você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com isolamento? Bom, para muitas pessoas, para milhões de pessoas, esse isolamento é novidade, né? É uma coisa que ninguém experimentou, não poder sair de casa ou evitar ao máximo sair de casa, e ao sair de casa ter que tomar uma série de cuidados e pipipipopopó. Mas para milhões, outros milhões, só que menos milhões de pessoas com deficiência, esse isolamento ele já acontece. Não é o meu caso propriamente, eu tenho uma mobilidade e uma condição que me permite estar, né, indo e vindo na medida do possível e com uma certa facilidade e me virando, né, com certa independência, só que para muitas pessoas com mobilidade extremamente reduzida ou que tem nanismo ou alguma outra condição que a mobilidade para ela é um problema maior, elas já vivem isoladas. Elas não podem ir para qualquer lugar, elas não podem fazer o que elas quiserem. Eu enfrento barreiras, né, atitudinais, físicas, arquitetônicas, sim, só que menos em relação a essas pessoas, eu tenho consciência disso, mas eu gostaria de chamar a atenção para isso. Então isso é um fato que faz com que milhões de pessoas com deficiência já vivam em isolamento, independente de pandemia. Outra questão que torna o isolamento das pessoas com deficiência e de suas famílias uma constante, né, uma coisa que independe de pandemia, é o isolamento que elas vivem em função do preconceito que elas enfrentam, do qual elas são vítimas, vamos dizer assim. Porque quando você tem um filho com deficiência ou você é uma pessoa com deficiência, e aí você pode trocar deficiência por quando você tem um filho gay ou você é uma pessoa homossexual e assim por diante, determinadas situações vão acontecer na sua vida que você vai perceber que você está excluído simplesmente pelo fato de você ser você. Muitos pais, né, se afastam de outros pais e seus respectivos filhos quando esses pais têm crianças com deficiência ou quando essas pessoas são pessoas com deficiência, e isso também é um fator de isolamento. E aí o livro que eu recomendei no início do vídeo se justifica, né, essa recomendação agora, porque entre muitas coisas que ele traz, ele fala exatamente de como é construída a relação da pessoa com deficiência ou da pessoa, né, com a particularidade, vamos chamar assim, constrói com a própria família e como essa família se relaciona com ela, com a pessoa da particularidade, e como isso tudo se reflete nas relações extrafamiliares, entendeu? É muito complicado e até injusto a gente falar de pessoas que têm alguém na família no espectro autista e é uma pessoa que está numa condição, num lugar do espectro, eu não sei nem se eu posso dizer assim,
que essa pessoa é não verbal, que essa pessoa não tem controle das suas ações, e dizer que os pais podem ir para qualquer lugar com essa criança, podem fazer o que quiser, que essa criança vai ser independente, isso não vai acontecer. E o nosso olhar para isso normalmente é de julgamento, é de querer distanciamento, ao invés de tentar se colocar no lugar dessa família, ao invés de tentar pensar alternativas que possibilitem essa criança com autismo, ou essa criança com mobilidade extremamente reduzida, ou essa criança com algum outro distúrbio cognitivo, intelectual, para que todos nós possamos interagir de uma maneira minimamente igualitária, justa, independente. A gente não pensa muito nisso porque a gente não quer ter trabalho. Então, uma coisa que o ser humano não gosta de ter é trabalho. Tá todo mundo aí reclamando que quer voltar ao trabalho, mas esse tipo de trabalho a gente não quer ter. A gente não quer ter porque o que é diferente assusta. O que é diferente é complicado, o que é diferente parece que é difícil. E normalmente não, mas quer dizer, muitas vezes, o diferente ele não é nem complicado, nem difícil, nem traumatizante, nem contagioso, nem nada disso. Mas a gente está tão preocupado com as nossas próprias pré-concepções do que são as coisas no mundo e de como as pessoas deveriam agir, estar, ser no mundo, que a gente não quer olhar para aquilo que está diferente. Eu sei que esse vídeo é meio desabafo, meio puxão de orelha, meio sem roteiro. Bom, sem roteiro os vídeos também sempre são. Mas eu acho que essa reflexão ela devia estar sendo trazida, né? Quantas famílias já não vivem em isolamento antes mesmo de coronavírus existir? Antes mesmo de Covid-19 estar dizimando aí milhares e milhares de pessoas. Eu comecei essa quarentena da pior maneira possível, que foi numa crise de ansiedade. E aí eu fui me acalmando conforme os dias passaram. E fui percebendo que bom que eu tenho um emprego, que bom que eu posso trabalhar de casa, que bom que eu posso reclamar do motoqueiro passando com a moto aqui do lado, né? E também o meu conhecimento adquirido de muitos filmes e livros sobre o fim do mundo me possibilita enxergar o que está acontecendo sem muito espanto, sem muito desespero, mas não poder estar fazendo as coisas que a gente costuma fazer. Tem mais de mês que eu não vou à academia, mais de mês que eu não pratico pole dance. E isso pra mim tá me fazendo muita falta, tá muito ruim. Eu não tô na minha casa, eu tô quarentenada na casa da minha mãe. E que bom que eu tenho uma mãe pra me acolher na casa dela durante a quarentena, mas eu estou com saudade da minha rotina, das coisas, e eu sei que todo mundo tá. Mas existem outras coisas para além da quarentena que a gente precisa pensar para quando a quarentena acabar. A nossa postura em relação a como a gente inclui, a como a gente acolhe pessoas que são diferentes de nós, sejam elas pessoas com deficiência, sejam elas pessoas com orientações sexuais diferentes, sejam elas pessoas com orientações religiosas diferentes, sejam elas pessoas brancas, negras, pardas, amarelas. Como que a gente vai lidar com isso tudo quando a quarentena acabar? A gente vai continuar tendo um olhar excludente, isolador, julgador e sei lá, até me fugiu a palavra agora, mas assim, a gente vai continuar fazendo esse tipo de coisa? Porque se a gente continuar fazendo esse tipo de coisa, quando outras super doenças aparecerem, quando outras super pragas vierem ao mundo, e elas vão vir porque a natureza se manifestando e a gente cuida muito mal de nós, da natureza e do planeta como um todo, então essas coisas vão acontecer novamente. Será que vai ser mais ou menos difícil a gente lidar com isso se a gente não consegue interagir assim, bem uns com os outros, independente de deficiência, gênero, raça, religião, qualquer coisa que nos diferencia? A diferença ela não precisa ser ruim, a diferença é só a diferença. Se fosse todo mundo igual, o mundo ia ser muito chato e eu não ia querer viver nesse mundo. Eu acho que você também não ia querer viver nesse mundo. Mas pode me dizer nos comentários se você ia querer viver nesse mundo, se você não ia querer viver nesse mundo, se você acha que eu falei um monte de viajandezas aqui da minha cabeça, que eu devia estar sob efeito de alucinógenos quando gravei esse vídeo, não estou.
Gostaria de estar, mentira, ou não, fica aí um mistério. Mas é isso, se você gostou, passa o vídeo adiante, se você não gostou, passa adiante também, e até a próxima!